Hola amigos de Amor por el Voleibol, en esta temporada 2022 estamos comenzando nuevas entrevistas con gente del voleibol, gente increíble del voleibol mundial, y hoy tengo la alegría de conversar con un jugador de Brasil, este Brasil que todos admiramos, que todos siempre hemos querido jugar como ellos. Él es un jugador muy increíble, el campeón olímpico de la generación, famosa generación de oro de Brasil, con una historia espectacular en la cancha y también como entrenador. Y hoy día está con nosotros para conversar y contar su historia, Jorge Edson, Jorge Edson. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto. Muita felicidade também estar aqui conversando com você, porque é um momento especial. Falar sobre voleibol, que é o que eu gosto, falar com quem entende de voleibol, e também porque eu sei que passou muita gente boa por aqui, né? Companheiros da década de 90 do voleibol. Então, é uma alegria muito grande estar aqui conversando com você, Alfredo. Fantástico, genial. Oye, Jorge, o Jorge, o en Chile se dice Jorge, cuéntame de tus inicios en el voleibol. En un país donde el fútbol es tan popular, ¿por qué elegiste tú jugar voleibol? Olha, a minha história pro voleibol, ela começou com a de alguns jogadores aqui do nosso país, que passou pelo futebol. Joguei futebol até os 16, 17 anos, só depois que eu troquei pro voleibol, né? E troquei, a contragosto da família, porque todo mundo gostava de futebol, ninguém conhecia voleibol, nem tampouco eu conhecia até os 15 anos, né? Ujú. Então foi na escola que eu comecei a jogar, e um colega que não continuou no voleibol, mas ele disse: vamos fazer um teste na Sojipa. Sojipa, que é um celeiro. Se você for procurar aí os jogadores brasileiros e gaúchos aí do sul, Sí, sur. a maioria passou por lá, tanto masculino quanto feminino, né? E a gente foi fazer um teste lá, meio cabreiro, já tinha até largado o futebol, estava só estudando, mas mesmo assim eu fui com 17 anos. E aí eu fui aprovado, ele também foi aprovado, nós continuamos na Sojipa por mais 2 anos, e o início saiu dali. Foi tão legal essa ida, porque me proporcionou uma das coisas que eu também queria, que era o estudo, né? Então consegui bolsa de estudo, que era uma coisa que não tinha, não era profissional o voleibol ainda no Brasil, né? Tinha algumas demandas que você tinha que trabalhar, jornada dupla, estudar, trabalhar e treinar. Então sempre foi assim no início. E aí eu consegui a bolsa de estudo, foi o que garantiu para eu poder falar para o meu pai que eu estava largando o futebol, mas fazendo alguma coisa útil, né? Senão ele dizia: tá, só quer jogar? Só vai jogar. Trocou alguma coisa que pode te dar um futuro para jogar voleibol. Então meu início deu por aí. E ele foi bastante intenso, Alfredo, porque aí eu treinava, eu lembro que quando eu fui para lá era infanto. Então, segundo ano de infanto, já era o último ano dessa categoria de 17 anos. Eu treinava no infanto, treinava no juvenil, treinava no adulto e treinava na escola, que me deu a bolsa. Ou seja, ou você aprende a jogar voleibol de uma vez ou larga, larga esse ano já. Qué locura, qué locura. Oye, bueno, ya me dijiste que jugaste en todas las categorías, en el club, en el E, colegio. Yo también tuve la suerte de ir un par de veces a Brasil a jugar escolar en selecciones, y la verdad que lo que se vive en Brasil del voleibol es muy lindo, porque hay locura por el voleibol, como por el deporte en general. Y lo que tú también dices es muy cierto, esto de poder proyectarse, hacer una carrera, poder vivir de un deporte. En Chile, el voleibol, hace muy poco, algunos pueden vivir de eso, pero en mi época era prácticamente impensado. Y uno miraba a Brasil, por ejemplo, o los argentinos, que podían hacer una carrera, daba mucho gusto y mucha envidia. Oye, George, y cuéntame un poco cómo fue tu evolución, porque yo, corrígeme si me equivoco, pero, por ejemplo, tú cuando jugaste en los Juegos Olímpicos en Barcelona, tú jugabas al medio, como bloqueador central, si no me equivoco. sim, Y tú no eras un jugador tan alto. Hoy día es de 2'10", 2'15", pero tú tenías un salto, y hay una foto muy famosa, que tú estás bloqueando con la malla acá, bloqueando, es una locura. Cuéntame un poco cómo fue tu evolución como jugador, cómo aprendiste, cómo fueron tus primeros entrenadores. Cuéntame un poco de ese crecimiento.
Tá. Bom, eu tive a grande sorte, uma de estar nesse clube que tinham bons técnicos, Ujú. né? E um da escola em especial, que era o Justino Martins, que ele era um técnico muito detalhista. Então, a sorte de ter começado a jogar voleibol lá em 83, com esses técnicos gaúchos, Carlos Ruschel, Batista, que foi um técnico que me aportou na seleção gaúcha mesmo, os treinos, eles, claro, não tinha essa quantidade que nós tínhamos hoje de atletas, e eu vejo isso também na Argentina, não teria essa quantidade toda para suprir as equipes, então era necessário que você trabalhasse muito bem. Hoje também né? E eu, como técnico, eu tenho um pouco mais a falar sobre isso mais adiante. Mas, assim, o desenvolvimento técnico, ele era muito intenso. Ou seja, hoje a gente tem aí essa situação em que você tem os líberos e entram, Sí. mas naquela época o central participava de tudo. Você era Mm. obrigado a passar, defender, levantar. Todo, sí. E eu, como não tive base anterior a isso, né? Eu não tive base anterior dentro do voleibol. Mas na minha infância, o que me foi ofertado de capacidade motora, de correr, de saltar, me proporcionou aprender de uma forma mais facilitada o esporte, que é um esporte difícil. O voleibol é um Sí, esporte muito difícil, sí, né? Hoje, quando eu paro para analisar friamente, quando chega alguém na minha mão com 17 anos, eu digo, meu Deus, quanta coisa que é necessário fazer para quem começou aos 12 anos, que sí, tenha uma noção, né? Que tenha uma noção espacial da bola, da velocidade, da colocação, tudo isso é muito difícil. Então, a sorte é que o voleibol não era tão rápido como é hoje, ujú, e os técnicos eram muito criteriosos. E a sorte também foi que, como o voleibol estava crescendo no Brasil, na seleção que eu fui, que você viu jogar em 1985, o nosso treinamento ele começou final de janeiro e ele foi até setembro. Ou seja, foi um intensivo, que eu aprendi a jogar voleibol nessa seleção, né? 2 anos anteriores nos clubes, que possibilitou que eu fosse chamado como por conta, inclusive, dessa capacidade de salto que você viu, de ser rápido, né? E nem era tão alto, mas compensava ainda por não ser tão rápido o voleibol naquela época, eu consegui ser visto de uma forma de que teria um futuro dentro do voleibol brasileiro. E aí, nesse ano que eu tive com o Marquinhos Lerbach, que é um técnico que trabalhou durante anos nas seleções de base. Se eu for procurar aí, está no DNA de vários jogadores, né? Que vieram, inclusive, depois da minha geração. E com o José Carlos Brunor, que era o assistente técnico do Bebeto na Olímpica de sí, 84. Então, exacto. logo em 85, após um ano olímpico, eu tive um intensivo de fevereiro a setembro, treinando 6 horas por dia, 6 dias por semana, né, dentro daquela situação que eu te falei. Se você é o que você quer, você está no lugar certo. Aproveite. Mm. Então, o meu desenvolvimento ele se deu nessa situação, entendeu? Mesmo começando tarde, tendo as condições físicas que eram ideais para a época, para jogar voleibol, mas também com muita dedicação, e tanto minha quanto dos técnicos, né? Então eu tive a sorte de ter essa oportunidade com o crescimento do voleibol. Foi tudo muito, as coisas foram se conectando, isso me ajudou muito. Fantástico. A mí también siempre me gustó mucho ver que en Brasil siempre ha habido una escuela de voleibol, una escuela técnica, y se nota en la forma de jugar, en la forma, como dices tú, de entrenar. Bueno, el volumen de juego, el volumen de entrenamiento, se nota después en la cancha. Cuando a mí me tocó jugar un sudamericano en Perú, el 86, en Lima, y nosotros, mi equipo, hacíamos malla en calentamiento, antes de jugar, remachábamos. Uhum. Y remachábamos, qué sé yo. Y después llegaba Brasil y los jugadores de ese equipo estaba, creo que estaba Claudinei, de quienes me acuerdo. Sim. Remachaban y pegaban al techo. Y uno decía, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo pueden pegar tan fuerte y tan clavado y al techo si nosotros somos un poco más bajos? Entonces ahí, claro, uno entiende que hay un volumen de entrenamiento, hay una carga
muy fuerte de juego, de días, de trabajo físico, y se ven los resultados. Se ven los resultados. Bueno, tú fuiste parte de toda esa generación, de todo ese desarrollo impresionante del voleibol brasilero. Oye, Georgie, y cuéntame un poco cómo fue también el, ingresar a como grupo de elite, este grupo privilegiado del voleibol mundial, de tanta estrella y tanta cosa que lograron. Cuéntame un poco cómo fue también esa historia tuya en la selección de oro. Bom, ela começou em 85. Se a gente for olhar lá, depois de 84, com a prata que o Brasil conseguiu, em 88, que a gente ficou em quarto, né? Isso eu já fazia parte do voleibol nacional, ou seja, estava vendo as pessoas que estavam jogando as Olimpíadas em 84 e 88 eram colegas de time ou adversários, né? Então eu conseguia mensurar um pouquinho mais, conseguia ver a distância que eu estava longe ainda. Isso eu posso falar, mesmo porque em 88, durante um período técnico, foi o Som, que foi técnico da Argentina e era técnico do Minas. Nessa época eu estava fazendo, acho que era o segundo ano dos 3 anos que eu ia ter no Minas. Eu fiquei de 87 a 90 no Minas, isso. E a seleção passou por uma renovação aí a partir de 88, né? Já pensando tentando usar as pessoas que estavam em 85, e não foi uma conexão direta da minha seleção juvenil para entrar. Eu fui um dos últimos a vir a ser chamado ainda para uma seleção adulta. Mas meu desenvolvimento ele se deu jogando o campeonato que tinha um nível muito bom dentro do Brasil, e aí eu fui diminuindo essa distância em relação aos outros jogadores, né? Mesmo porque eu não teria, te falo assim, de verdade, coração aberto, eu não teria essa condição técnica, porque a quantidade de partidos internacionais que eu tinha naquele momento devia ser uma 60, e isso é uma situação que ela é impactante para você jogar numa seleção nacional. Você tem que ter tido uma passagem em seleções menores, em que você tenha jogado campeonatos de nível internacional, e depois nível nacional, onde você foi protagonista, onde você jogou, onde você ficou dentro da quadra e não só fora. Não que seja uma exigência, mas te ajuda muito mais você ter jogado do que somente ter participado. Ou seja, em 85 eu participei pouco, mas estava lá. Participei bastante de amistosos, mas não joguei efetivamente dentro daquela seleção. Mas já me fez ter o gosto e a vontade de voltar para lá. E eu consegui isso em 89. 89, com a saída dos atletas que tinham uma história bastante grande já na seleção. E foi muito importante, porque foi num sul-americano, em 89, eu lembro até hoje, em Curitiba, contra a seleção da Argentina, que ainda se perpetuava com jogadores como Cantor, Conte, Castellani, Martínez, já tinha Weber jogando, De Palma estava lá, ou seja, era uma constelação em que a nossa estava iniciando. Com o Maurício, com o Tandy, com o Carlão, o Maracanã ainda estava lá, ou seja, e foi uma troca meio que repentina, acho que de um mês para o outro, ou de algumas semanas antes, e a gente conseguiu aquela situação sair de uma forma positiva, entendeu? A gente venceu o campeonato e deu um alento para a gente. Então, essa vinda para a seleção, ela aconteceu de forma consistente, depois de ter jogado bastante tempo, então eu fiquei feliz com isso, mas as pessoas que eu encontrei a partir do momento que eu voltei eram as mesmas que já tinham jogado aquela seleção juvenil em Cuba e na Itália, ou seja, os Zorzi eram os Zorzi desde 85 jogando na seleção. Era o Joel de Espanha, era Diago, era toda essa geração, ela já estava lá. Então eu os conhecia. E aí eu me sentia mais seguro também para jogar, apesar de que nunca foi fácil jogar contra eles, né? Mas eram jogadores que a gente já tinha se cruzado na seleção. Por isso que eu te falo que é importante ter essa vida consistente anterior, né? A menos aos fora de série que aparecem depois. E a gente tem alguns. O Carlão apareceu depois, mas mesmo assim ele logo foi para a seleção adulta, né?
Então, existem alguns casos que, fora de série, a gente não bota na lista, senão Sí. acaba com a sua história. Mas, enfim, eu me sinto bastante orgulhoso de poder ter feito parte disso Mm. e com esses jogadores que Bratti, Gardini, que você vai falar para qualquer um e você sabe que eles foram extremamente habilidosos e vencedores, né, Sí. pelos países. Fue una época muy, muy especial, de muchos equipos muy buenos. Bueno, el equipo de Brasil, usted, los rusos, Estados Unidos, Argentina, Bulgaria también tenía un equipo fuerte, los Sim, cubanos. Fue una época impresionante. Además también Ronald Garner. unos monstruos. Pero además a mí también me llama mucho la atención que era una época en que los equipos no eran tan parecidos, porque hoy día en general el voleibol masculino es muy parecido. El juego, la potencia, la estatura, hay muy pocos equipos que se diferencian un poquito, pero en esa época el juego de Brasil era el juego de Brasil. Los holandeses tenían un juego con gigante, los Sim, japoneses siempre con su juego enorme. especial, Italia, había cierta como, uno notaba ciertas diferencias todavía. Bueno, aún no estaba el líbero, pero era muy lindo ver jugar y para mí, en lo personal, el Juego Olímpico de Barcelona en 92 fueron muy, muy especiales porque el equipo tuyo, el de Brasil, tenía una forma de jugar que a mí me encanta. Que en el fondo todos pueden pegar donde sea, adelante, atrás, Carlao pegaba rápida, pegaba alta, Negrao atrás, rápida, bloqueando en dos, en tres, salvo Paulao, que él me contó en entrevista que no lo dejaban atacar por atrás, que él tenía que defender. El Não, não. resto, todos pegaban, era una locura, Carlao y con Mauricio, que era otro nivel. Eh, fue una época muy, muy bonita. Y cuéntame, George, ¿cómo fue para ti? También estaba Pampa, bueno, una locura. A Mauri, cuéntame, por favor, ¿cómo fue para ti jugar ese campeonato y sentir que usted y que Brasil ya estaba en la cima? Que de ahí en adelante Brasil es otro nivel a nivel de voleibol mundial. ¿Cómo fue para ti en lo personal, tanto como deportista como persona, esos Juegos Olímpicos? Bueno, a história até chegar à Olimpíada, ela foi, claro, você já tem bastante dela lá para trás, mas a gente pode partir de um ano anterior, Ujú. né, em que a gente teve a seleção, ela ela é uma coisa que ela é muito passional, isso para qualquer, pelo menos para os latinos, né. Ujú. Claro, todo mundo defende a sua cor da sua bandeira de uma forma extremamente aguerrida, né? Sí, sí, Argentinos têm isso bastante, chilenos têm, ou seja, nós latinos, né? E a gente brasileiro se inclui nisso. sí. Esse trabalho para a Olimpíada de 92, claro, não, se eu for te falar que foi o trabalho, ele resultou perfeito. Mm. Mas se você for fazer hoje, eu vejo como técnico, como atleta, ex-atleta, a nossa preparação ela foi porque foi muito focada, porque a gente teve os nossos percalços, a história da história, que a gente não vai falar aqui, mas a gente teve menos tempo de trabalho do que os outros, Mm. né? E a gente naquele momento não estava focando nas outras equipes e somente na nossa. Então nós tínhamos ali muitos bons valores, né? Bons valores que eles teriam que estar na quadra ao mesmo tempo. E o Zé Roberto com o Marcão e com o Kaká, eles ajustaram isso, eles deram um jeito de fazer com que aquela seleção ficasse com os 6 melhores dentro da quadra, né? Em algum momento eu entrava, em algum momento entrava o Douglas, Sí, entrava o Janus, todos entravam para uma situação pontual. sí, Mas era sensacional de vê-los jogar, e mesmo porque a gente jogava da mesma forma e era difícil em treinamento para que a gente conseguisse ser oponente o suficiente, e tanto para as outras equipes, tanto que na World League de 92 foi tudo como um laboratório. Ujú. Ganhando ou perdendo, a gente continuou fazendo o que tinha que ser feito, era um jogo rápido, era um jogo distinto. Sí, Tanto é que, claro, a gente conversou com os nossos amigos desde sempre que foram adversários, e que a diferença foi muito grande quando a gente se encontrou jogando, porque era assim, ninguém conseguia ter a expectativa de que um salto da World League, que a gente já estava um pouco com um jogo acelerado, para as sí. Olimpíadas de 92.
né? E pessoalmente falando, fazer parte dessa história, claro, impactou na minha vida dali para frente, de forma positiva, me deixou muito, muito feliz enquanto sendo um membro da minha família, né, que fez parte de uma seleção brasileira, que entrou para a história do voleibol, que entrou para a história do esporte no país. Isso cara, é imensurável, né? Não interessa o quanto de participação que tenha, porque hoje trabalhando com esporte eu vejo é impossível. Você não joga somente com 6 pessoas, né? É necessário que você tenha adversários internos para que você possa crescer. Então, eu fico muito feliz com isso e também porque assim, essa semente ela fez com que surgissem vários outros atletas que você vê pela história desde que você falou 92 para os próximos com o Giba, com o Nauber, com o que veio depois é da mesma forma que eu sinto, porque eu sou amigo do que a gente chama no Brasil de geração de prata, né? Se não tivesse essa geração de prata, não tinha geração de ouro, não tinha nada. Ou seja, são pessoas que foram suando, foram sangrando na quadra e foram estudando, porque a gente é fruto de cópia da escola japonesa, da escola americana, do bloqueio russo. Essa construção ela se deu com muito esforço. Então, claro, eu sou muito orgulhoso também de fazer parte disso. E aí, quando a gente estava falando que você jogou o Master, eu não cheguei a falar para você. Acho que eu joguei 1 ou 2 Masters, porque eu pago o preço de ter sido empiricamente tratado nessa progressão. Então, eu tenho 7 cirurgias no joelho, uma no ombro, uma no cotovelo, tornozelo, mão, em tudo quanto você imaginar, por conta desses treinamentos que a gente teve. Claro, nem todos tiveram a mesma sorte que eu tive. Uma, de continuar, e nem tão pouco o azar de ter se lesionado tanto, mas não trocaria por nada, posso te falar a verdade, não trocaria essa situação de forma alguma. Sí, debe ser una maravilla. Bueno, para el voleibolista, el Juego Olímpico es la prueba máxima, a diferencia quizás del fútbol, donde el fútbol, el mundial es más importante. Pero para el voleibol, para el voleibolista, el Juego Olímpico es lo máximo y claro, yo trato de entender, porque he preguntado y he tenido la suerte de entrevistar a varios jugadores olímpicos y mujeres también, pero trato de entender que la emoción de jugar un juego olímpico, de representar a tu país, y después ver que la gente en tu país te quiere, te admira, te respeta, es algo que solamente los locos por el voleibol podemos entender esto, porque el voleibol, pese a ser tan popular, aún así hay mucho trabajo por hacer a nivel también de que la gente los conozca en todo el mundo, porque claro, tú nombras, por ejemplo, a un basquetbolista y cualquier persona te dice Michael Jordan, LeBron James, qué sé yo. El tenis lo mismo, el fútbol, pero el voleibol, bueno, en Brasil yo sé que ustedes son muy, muy conocidos, pero falta todavía un trabajo grande de reconocimiento a todo el esfuerzo que ha hecho mucha gente. Bueno, y yo humildemente con mis canales trato de hacer eso, o sea, de recordar a la gente, de honrarlos, de entrevistar, de conversar, la parte deportiva y la parte humana, porque a mí me gusta mucho eso cuando tú cuentas que tu papá estaba extrañado que tuvo que cambiar al fútbol por el voleibol. Imagínate, en Brasil, donde el fútbol es el deporte É na rey, religião, es la é religión uma en religião. Brasil, imagínate, ¿no? Sí, y con leyendas y leyendas y leyendas por el voleibol, pero aún así el voleibol en Brasil es muy popular, es muy jugado, es muy masivo. Así que debe ser muy... Por eso te preguntaba un poco por tu experiencia olímpica. Oye, Georgie, y después de Barcelona y seguir jugando, ¿cómo fue tu historia, tu evolución también post-Juego Olímpico? ¿Seguiste jugando en la selección, en clubes? ¿Cómo fue eso? Bom, eu joguei voleibol até o ano 2000, né? Ujú. E pós-olímpico eu joguei na seleção até 94, Mundial da Grécia, né? E a partir daquele momento era o Zé Roberto ainda o técnico, que foi para Atlanta em 96, ainda com a seleção, e já promoveu, porque promoveu uma renovação, né? Sí. Porque a gente já tinha o que tinha acontecido.
Claro que você quer sempre estar na seleção nacional, mas é preciso que você tenha o nível necessário e a exigência, porque a régua ela subiu bastante, então, tanto em altura quanto em capacidade Sim, técnica e juventude, e era o que era esperado e necessário. Então, vários outros atletas, quando você, tipo, a nossa primeira geração, eles jogaram, acho que 18 anos na seleção, né, desde os 18 até os 35, e uhum, essa renovação ela se fez necessária que fosse mais rápida, porque cresceu bastante, tanto em número de participantes quanto em qualidade das pessoas que estavam chegando. E isso é muito sim, bom. Isso é muito bom, ou seja, sim, o meu ciclo foi feliz, mesmo tendo começado ali em 85 na seleção juvenil e uhum, voltando em 89 até 94, nesses 5 anos, depois com a seleção, juntando tudo deu os 8, de uma alegria tremenda. Mas eu continuei jogando em clube até 2000, num nível considerável, foi bem aproveitado, foi prazeroso, né? Mesmo depois de ter sido campeão olímpico. Enquanto a chama esteve acesa, eu tive dentro da quadra, né? E foi muito feliz essa inclusive a transição, né? A transição ainda para a parte técnica, estudando depois e voltando, sendo convidado, inclusive pelo Paulo Coco e pelo Zé. E o Paulo, a gente foi companheiro de equipe, jogamos junto, e o Zé Roberto foi adversário e foi técnico, né? Então, fui convidado, fui para o Finaz, onde eles trabalhavam, e aí começou todo o desenvolvimento como técnico, e é bastante... É difícil porque é uma diferença, né? Você participa ativamente, pero não mútil, né? Participa ativamente de otra no forma, pré, claro. mas durante é de outra forma. É bastante importante, mas é mais complicado, Jorge, né, Natan? te estaba preguntando un poco por tu experiencia como entrenador. Claro, es muy distinto a jugar, es otra cosa. Oye, cuál ha sido tu experiencia como entrenador? ¿Dónde has entrenado? Ahora yo sé que tú estás en Filipinas. Cuéntame un poco toda esa locura que estás haciendo como entrenador hoy día. Eu comecei como eu te falei lá, com a equipe adulta, mas Ujú, trabalhando nas equipes de base do Finasa, que é um projeto que existe até hoje com um nome diferente, que é o Bradesco, né? Em São Paulo, antigamente era o Finasa, e a convite do Paulo Coco, que foi colega meu, o Zé era treinador da equipe adulta, o Zé Roberto. Então eu fiquei lá de 2002 a 2006, né, trabalhando, e é bastante importante que esse início, é, tendo toda essa sequência em que você consegue trabalhar com menores, inclusive, é, quanto mais nova a categoria, eu acho que mais experiente tem que ser o técnico, né? Porque essas nuances de iniciação, elas são, elas vão impactar para o resto da vida no atleta. Então foi bom que eu fosse um assistente e tivesse perto do Paulo, que já tinha uma experiência bastante larga nisso, apesar de ter jogado comigo, ele já tinha iniciado na carreira muito antes, né? Porque você tem uma responsabilidade imensa, né? Porque no momento em que você não aporta todo o que aquele atleta pode desenvolver no início, a carreira dele fica afetada para o resto da sequência, ou até nem ter sequência, dependendo do que aconteça. Então tem que ser muito criterioso, muito legal, e é uma responsabilidade que eu gostei de atuar, tanto é que eu trabalhei com menores, inclusive, até 2020, concomitantemente trabalhando com equipes adultas. Trabalhei então só um breve histórico, eu trabalhei no Finasa, trabalhei no Vôlei Futuro, que foi uma equipe profissional adulta. Trabalhei em escolas em Curitiba, no Sion, e com seleções do estado. Trabalhei em Maringá não, em Londrina, como equipe adulta, trabalhando com um técnico amigo meu também. E tive experiências internacionais no Japão, na Turquia e em Portugal como jogador, né? Mas isso foi antes. E agora aqui nas Filipinas. Estive na Coreia também, como técnico. Então, quer dizer, são vários destinos, sí, voleibol jogado de forma diferente e sí. em naipes diferentes. Ou seja, da Mm, mesma forma lá, quando eu comecei como atleta, que me ajudou bastante aquela intensividade
de treinadores e de treino, também só me faz crescer essa situação que eu tenho hoje como técnico. Esse convite, principalmente porque é num naipe que eu estou trabalhando, que é muito distinto, você trabalhar em masculino e feminino. Eu falo que eu não sei por que tem o mesmo nome, né? Chamam voleibol. Assim, que da mesma forma como por que chamam voleibol de praia, porque é distinto também, poderia dar Claro, qualquer nome para ele, porque é totalmente diferente. es otra cosa, Você totalmente. tem aí, Mm, você tem critérios técnicos que aproximam, mas você tem um monte de coisa que afasta o que seria mm, chamar de voleibol. Mas tirando toda essa parte de simplesmente dar nome ao esporte, é, é de uma alegria tremenda poder trabalhar, né? E estar aqui numa parte de desenvolvimento hoje, eu vejo que no caso específico que eu estou te falando das Filipinas, eles estão no o nível do voleibol que se apresenta aqui, ele está anterior ao que a gente que conhece hoje no Brasil e em alguns países do mundo. Tanto é que o processo aqui é desenvolvimento mesmo pela Federação Internacional, né? Então, é uma alegria poder participar desse processo também, da mesma forma que eu participei lá no meu país, que a gente viu crescer no Brasil, e poder aportar conhecimento, porque não se faz da mesma forma. Cada país que você vai, cada escola é diferente. É preciso primeiro, então, esse ano de pandemia me ajudou bastante aqui. Não tivemos ujú, tantas competições, mas hoje, por exemplo, ontem teve o primeiro jogo da final aqui da Liga Filipina. ok. 16 mil pessoas no ginásio, de Ah, volta da pandemia. mira, Então, é uma paixão também, e apesar mm, de ser o segundo esporte que gostam bastante de basquete aqui, né? Basquete masculino, ¿ya? mas é uma paixão que você vê que você tem que tratar com muito carinho e respeito. Então, é uma responsabilidade grande, mas tem bastante coisa que a gente pode melhorar ainda, Mm, em parte técnica, em parte física. Tem o mais importante, tem material humano, tem paixão mm. e tem vontade, né? E tem a vontade de que isso aconteça aqui. Então, bastante gente envolvida. Isso me deixa feliz por fazer parte disso. E como técnico, eu acho que é tudo que você quer, desafios, né? Sí, escuchaba lo que tú me comentabas acerca de Filipinas. Claro, aquí uno no sabe eso, que hay tanta pasión y que poder 16.000 personas en los gimnasios es increíble. Claro, bueno, el voleibol en Asia es así, es una locura, una Sim, cantidad de millones de deportistas, hombres, mujeres, y muchos, para uno, por ejemplo, el voleibol de Filipinas es muy desconocido. Uno escucha de China, de Japón, de Corea, pero voleibol en la India, yo sé que hay muchísimo voleibol en la India. Bueno, tú mismo sim, dijiste en Filipinas, bastante. mucho, mucho, mucho. Entonces, Tailândia, Tailandia, Indonésia, Tailandia tiene un equipo femenino muy Vietnã. famoso, Vietnam É, también, China Taipei, ¿no? Sí, hay muchísimo voleibol, así que yo né? te felicito y el desafío es enorme, es un gran desafío, Grande. eh, muy grande, así que lo encuentro fantástico. Oye, mira, yo un poco en pos del tiempo y también agradeciendo tu tiempo y también aprovechando que ahora la señal nos permite hablar más continuado, quiero darte las gracias enormes por haber aceptado esta entrevista, que a mí lo personal, como te decía, me da mucha alegría porque me permite seguir entrevistando gente tan importante en la historia del voleibol mundial, un campeón olímpico, para mí un honor, y también poder seguir las entrevistas de amor por el voleibol, que yo sé que a mucha gente le gusta, a mí me apasiona y la verdad que, como te decía, creo aportar un granito a nuestro querido voleibol que con la pandemia fue tan golpeado. Así que quiero darte las gracias, Georgie, que sigamos en contacto, desearte mucho éxito allá en Filipinas y nada, y sigamos en contacto y desearte todo lo mejor. Eu queria te agradecer demais, né? Por reverenciar essa parte que, como a gente falou no início, a gente consegue identificar muito claramente jogador de basquete internacionalmente conhecido, jogador de futebol, todo mundo conhece. E a história do voleibol ela vem crescendo bastante à custa de vários esforços e vários. Claro que a gente tem jogadores reconhecidamente, mas assim como nos outros esportes,
essa visibilidade dada pelo teu canal é muito importante, porque são pessoas que assistem, são pessoas que gostam, pessoas que entendem, né? Então, me sinto muito honrado pelo convite, né? Disponha do meu tempo quando você quiser. Agradeço pelas felicitações e pelo desejo de êxito aqui, né? Claro, é um desafio grande, né? E a gente gosta de grandes desafios. Então, muito feliz pelo convite. O sinal não nos ajudou no final, mas faz parte, né? Hoje a tecnologia está muito boa. Eu vou te falar porque há tempos atrás seria bastante impossível, né? Seria Imposible. bastante Sí, difícil ter esse sí, tipo de conversa, sí. mesmo se eu tivesse no Brasil ia ser complicado também. Mm. Mas eu fico feliz pelo convite. Amor pelo voleibol é algo que nos une e é bem característico esse nome. É bastante elucida bastante. Amor pelo voleibol Sí, é o que nos une, tá así bom? es. Obrigado mesmo, Alfredo. Gran Obrigado abrazo, demais. amigo. Que estés muy, muy bien. Gracias, George. Tá bom. Gracias.